Olá turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, se dedicando aos estudos. Como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E aquela questão, gráfico, tabela que chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o caderno e aí você vai continuar com seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, cálculos químicos. Na verdade, nós trabalhamos e essa aula é uma revisão da massa atômica e da massa molecular, né? Nós vamos trabalhar os cálculos químicos, só que para esses cálculos é necessário a gente compreender, entender o conceito de massa atômica, o conceito de massa molecular e a sua aplicação. Como determinar, né, a massa atômica, como determinar a massa das moléculas. Show de bola? Então acompanhe. E na nossa aula nós vamos fazer essa revisão através de exercícios comentados. Então estou trazendo aqui uma série de exercícios que nós vamos responder, certo? Explicando direitinho. E aí, com certeza, você vai compreender esse conceito, esse conteúdo de massa dos átomos e massa molecular. Show de bola? Então acompanhe. Primeira questão. O elemento químico lítio é formado na natureza por 7,8% de lítio 6 e 92,2% de lítio 7. Qual é o valor aproximado de sua massa atômica? Ok, turminha? Vamos compreender para a gente poder partir para os cálculos, ok? Olha só, quase todos os elementos químicos, certo? Quase todos os átomos, os elementos químicos, eles aparecem, eles são formados por isótopos. Então, o que são isótopos? Isótopos são aqueles átomos que vão apresentar o mesmo número atômico, mas massas diferentes. Um exemplo, né, está na nossa questão, é o lítio. Então, o lítio, existe o lítio 6 e o lítio 7. O lítio ele tem número atômico 3. O que isso quer dizer? Que o lítio apresenta 3 prótons. Show? Sabemos que os prótons são a identidade do elemento, do átomo. Então, o lítio tem 3 prótons. Só que existem lítios com massa 6 e lítio com massa 7. Lembrando que a massa é o somatório de prótons mais nêutrons, certo? Então, qual seria a massa do elemento lítio? Para chegarmos à massa do elemento lítio, nós vamos utilizar um artifício matemático, que é a média ponderada. Então, a média ponderada, eu vou pegar a massa do elemento e multiplicar pela porcentagem que ele aparece na natureza. E aí eu vou somar com a massa do outro elemento multiplicado pela porcentagem dele na natureza. Somo e divido, né, por 100%, porque somando todos os átomos, nós vamos ter o total daqueles átomos, 100%. Show de bola? Vamos traduzir isso num cálculo. E aí, eu estou trazendo esse cálculo aqui na tela, prestem bem atenção. Então, olha só, eu vou pegar a porcentagem, 7,8, e multiplicar pela massa do elemento, 6, ó, porque 7,8% do lítio é lítio 6. E aí eu vou somar com a porcentagem do outro elemento, 92,2, e multiplicar por sua massa, 7. Então, 92,2% dos átomos de lítio é o lítio 7. E aí eu vou multiplicar, certo? 7,8 vezes 6, 46,8, 92,7. 92,2 vezes 7, 645,4. Então, fazer essa multiplicação, depois somar. 46,8 mais 645,4, 692,2. Então, eu somei. E agora eu vou dividir por 100%, certo? Vou dividir por 100. Então, vai dar 6,922.
Então, 6,922 é a massa atômica, é a massa do elemento lítio, certo? Que eu posso representar, né, dessa forma. Esse quadrinho aqui, né, esse quadrinho, ele vai me dar o elemento lítio, símbolo Li, o seu número atômico, ok? E a sua massa atômica, 6,922. Só um detalhe, quando a gente for fazer os cálculos das massas moleculares, certo? E nós vamos explicar como chegar às massas moleculares, nós vamos trabalhar com um número inteiro, certo? Então, qual seria o número inteiro, né? Qual seria a aproximação que poderíamos fazer para 6,922? Seria 7. Então, a gente poderia arredondar para 7, certo? Então, esse cálculo, esse número, a gente vai utilizar lá nas massas moleculares. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. O elemento químico boro é formado pelos isótopos, olha só, boro 10 e boro 11, na proporção de 20% e 80%, respectivamente. Então, 20% é boro 10, 80% é boro 11. A massa atômica aproximada do boro é... Então, turminha, é o mesmo raciocínio, certo? Da questão anterior. Nós vamos determinar a média ponderada do elemento boro, sabendo que o elemento boro é formado por dois isótopos, o boro de massa 10 e o boro de massa 11. Então, vou pegar a massa e multiplicar pela porcentagem que esse elemento aparece na natureza, certo? Então, ficaria assim o cálculo, ó, 20 vezes 10 mais 80 vezes 11. Então, 20 vezes 10, 200, 80 vezes 11, 880, somando 1.080, dividindo pelo todo, né, 100%. Então, 1.080 dividido por 100, 10,8, ou 10,80 se você quiser, tá bom? Então, 10,8 o massa atômica massa do elemento boro, massa atômica do boro. Então, 10,8 nós vamos ter como resposta, turminha, a letra C. Show de bola? Então, a massa do elemento é a média ponderada, né, desse elemento. Eu vou pegar a porcentagem do que o elemento aparece na natureza vezes a massa daquele isótopo. E aí, se forem dois isótopos, então são esses dois cálculos. 3 isótopos, aí já vão ser 3 cálculos, certo? Multiplico, depois somo e nós vamos dividir por 100, certo, turma? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a massa molecular. As massas moleculares do álcool etílico, é o álcool comum, certo? O etanol. E do ácido acético, certo? Turma, ácido acético é o vinagre. O vinagre, aquele utilizado lá para temperar a salada, né? Então, o ácido acético é o vinagre. São, respectivamente. Então, nós temos aqui as fórmulas moleculares do álcool etílico, C2H5OH. E a fórmula molecular, né, do ácido acético, C2H4O2. Queremos o quê? As massas moleculares, tudo bem? Então, prestem bem atenção. Observe que a questão, ela já nos fornece, ok, as massas atômicas. Então, nós temos aqui a massa do hidrogênio, do carbono, do oxigênio. Show? A gente não precisa se preocupar, turma, com esses valores. Eles sempre serão fornecidos para você. Bom, como encontrar a massa do álcool etílico, C2H5OH? Olha só, a massa molecular é o somatório das massas dos átomos que compõem a molécula. A molécula é formada por dois átomos de carbono. Dois átomos de carbono. O carbono tem massa 12. Então, 12 vezes 12, 24. A molécula é formada por 6 hidrogênios, ok? Ó, H5, e aqui tem mais um hidrogênio. 5 mais 1, 6. Então, são 6 hidrogênios. O hidrogênio tem massa atômica 1. 6 vezes 1, 6. E a molécula apresenta um átomo de oxigênio.
Então, 1 vezes 16. Né? O oxigênio ele tem massa atômica 16. 1 vezes 16. Então, somando 24 mais 6 mais 16, vamos chegar ao resultado 46U. 46 unidades de massa atômica. Beleza? E para o ácido acético, aí eu vou ter ó, C2H4O2. 2 carbonos, 2 vezes 12, porque o carbono vale 12, 24. 4 hidrogênios, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. E o oxigênio são 2 átomos de oxigênio. 2 vezes 16, 32. Somando, turminha, vou chegar ao valor de 60, 60U. Então, o álcool etílico, 46 unidades, e o ácido acético, 60 unidades. Resposta correta, a letra E. Fácil, né? Vamos trabalhar mais esse conteúdo, esse tópico. O ácido oxálico, e aí nós temos aqui a fórmula molecular, H2C2O4. Da mesma forma, turminha, nós vamos, normalmente, né, na maioria das vezes, vai aparecer a fórmula para você, a fórmula molecular. Então, a gente não vai precisar se preocupar com isso. Então, o ácido oxálico é utilizado para tirar manchas de ferrugem em tecidos. A massa molecular do ácido oxálico é, dados, nós temos aqui as massas atômicas, ok? Como determinar a massa molecular? Basta somar as massas dos átomos que formam a molécula. Ó, são 2 hidrogênios. O hidrogênio tem massa 1, 2 vezes 1. São 2 carbonos. O carbono tem massa 12. 2 vezes 12, 24. E o oxigênio tem massa 16. São 4 oxigênios. 4 vezes 16, 64. Somando os valores, olha só o resultado, 90. Letra C, 90 unidades. Então, a massa molecular é o somatório das massas dos átomos que compõem a molécula. Próxima questão. O sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Olha só, antes de continuar, só uma pausa rapidinho. Aqui nós temos um sal, certo? E já que nós temos um sal, a primeira parte, turminha, que é o alumínio, é a parte positiva. E a segunda parte, no caso é o SO4, né, é o sulfato, ele é negativo. A gente precisa ter um balanço de cargas elétricas. O alumínio é da família 3A, então ele tem 3 cargas positivas. Se são 2 alumínios, 6 cargas positivas. Precisamos ter, então, 6 cargas negativas. O grupo SO4, o grupo sulfato, ele vai ter uma carga menos 2, certo? Somando, equilibrando o enxofre com o oxigênio, vai resultar em uma carga menos 2. Aí, olha só, eu preciso de 6 cargas negativas. O SO4 é menos 2, só tem 2 cargas negativas. Então, que número multiplicado por 2 vai resultar 6? 3. Por isso que na fórmula aparece bem aqui ó, o número 3. Porque com esse número 3, então isso vai resultar em 6 cargas negativas, equilibrando as 6 cargas positivas. Então, para isso, a gente vai usar o parêntese. Então, quando a gente tem um parêntese, o parêntese é para a repetição. Está havendo uma repetição. São, na verdade, 3 grupos SO4. Show? Só uma pausa, agora nós vamos continuar. O sulfato de alumínio é frequentemente utilizado como agente floculante na purificação da água potável e nos resíduos de tratamento de água, esgoto e na manufatura de papéis. Qual a sua massa fórmula? Por que massa fórmula? Porque se trata de um sal, de um composto iônico. Mas o raciocínio é o mesmo para a massa molecular. Basta somar as massas de todos os elementos que formam esse sal. Certo? Alumínio 27U, enxofre 32U e o oxigênio 16U. Sabendo essas massas atômicas, olha só.
Nós temos 2 alumínios, então 2 vezes 27, porque o alumínio tem massa 27. Olha só, o SO4 é um enxofre, mas são 3 grupos. Então, 3 grupos vai nos dar 3 enxofres, certo? O enxofre tem massa 32. 3 vezes 32, 96. E o oxigênio? Ó, são 4? São, mas no sulfato. Mas lembrando que são 3 grupos sulfatos. Então, 4 mais 4 mais 4, 12. Então, nós temos 12 átomos de oxigênio. E o oxigênio tem massa 16. Então, 12 vezes 16, 192. Fazendo a soma desses valores, 342 unidades, 342 U. Então, essa é a massa fórmula do sulfato de alumínio, ok? Turminha, é o mesmo raciocínio para determinarmos a massa molecular. Vamos para mais uma questão, olha só. Ureia é um composto orgânico cristalino, incolor, de fórmula NH2, 2CO. Você já sabe, né? Ali é uma repetição, estamos repetindo. São 2 grupos NH2, por isso o parêntese. Com um ponto de fusão de 132,7 graus Celsius, tóxica, a ureia forma-se principalmente no fígado, sendo filtrada pelos rins e eliminada na urina ou pelo suor, onde é encontrada abundantemente. Qual a sua massa molecular? Porque a ureia se trata de uma substância covalente, uma substância molecular, ok? Qual a sua massa molecular? Vamos para a sua fórmula, NH2, 2CO, ok? Então, nós temos, olha só, quantos nitrogênios? Nós temos 2 vezes 1, são 2 hidrogênios. Aí, o nitrogênio tem massa 14, são 2 nitrogênios vezes 14, 2 vezes 14, 28. Hidrogênios, ó, vou ter que multiplicar 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, são 4 hidrogênios. O hidrogênio tem massa 1, 4 vezes 1, 4. Carbono é apenas 1, 1 vezes 12. E o oxigênio também, só um oxigênio, 1 vezes 16. Somando os valores, turminha, 60 unidades. Então, essa é a massa molecular da substância ureia. Então, basta somar os átomos que compõem a substância. Show? O que significa dizer, próxima questão, olha só. O que significa dizer que a massa molecular da água é 18U? Então, aqui já a questão ela nos informa a massa de uma substância. Nesse caso, a substância é a água. Bom, significa que uma molécula de água é 12 vezes 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Significa que 2 moléculas de água é 12 vezes 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Significa que 2 moléculas de água é 18 vezes 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Turminha, por que estamos falando de carbono 12, 1/12? A unidade de massa atômica, U, é o quê? Ó, o nosso padrão é o carbono 12. E vamos imaginar o carbono 12 como uma pizza, dividida em 12 pedaços. Então, cada pedaço dessa pizza é uma unidade de massa atômica. Olha só, se a água vale 18U, na verdade, a alternativa é a letra D. Significa que uma molécula de água é 18 vezes 1/12 da massa do átomo de carbono 12. É como se, para equilibrar em uma balança uma molécula de água, né, fossem necessários 18 fatias, por isso 18 vezes, 18 fatias desse carbono de massa 12, certo? Então, a unidade de massa atômica nada mais é do que uma fatia das 12 fatias do carbono, certo? E aí, quando um átomo, por exemplo, para equilibrar na balança, ele precisa de 20 fatias, 20 dessas fatias, isso quer dizer que esse átomo tem massa 20U. Ou então, se uma molécula
Para ser equilibrado na balança, precisa de 18U, precisa de 18 fatias desse átomo de carbono 12. Ok, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!